Vamos lá? Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Amém? Vamos lá? Capítulo 3, vamos orar antes, mais uma vez. Pai, nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós cantamos tanto a respeito da Tua graça nessa noite, Senhor, da Tua majestade, da Tua formosura, da Tua grandeza em nossas vidas, Senhor. E a Tua graça tem sido tudo para nós, Senhor. A nossa força, a nossa suficiência, Senhor. Que a gente aprenda mesmo a estarmos completamente satisfeitos nela e somente nela. Nós não precisamos de nada além dela nas nossas vidas. E o que vier é lucro. O que vier é lucro. Por isso nós te louvamos, colocamos essa palavra em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso espírito nessa noite mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Continuando então o tema, a graça de Deus na vida em Cristo. A parte 3, que é a parte final. Tá ok? Tentarei terminar Tentarei em 2 horas terminar aqui. Alguns princípios que eu estive olhando para dentro desse texto, ainda dentro desse tema, que com respeito à questão da graça, a gente vai estar tratando então, ok? Vamos lá? Primeira questão é os ressurretos em Cristo e o foco de sua mente. Então, aquele que é ressurreto em Cristo Jesus, ou seja, regenerados pelo Espírito Santo, recebem a ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Quem é ressurreto aí? Amém? Quem não levantou a mão, esse cheiro de morto aí é dele que está aí do teu lado. Beleza? Então, você está ressurreto em Cristo Jesus, é o que a palavra fala. Não estamos mais mortos. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ressuscitamos em Cristo Jesus. Então, Paulo ele fala o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Já ressuscitaram com Cristo, não ressuscitarão, mas já ressuscitaram com Cristo. Depois eu falo, Pipe, não vai haver ressurreição. Calma, segura a onda aí. Nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu em Cristo Jesus, naquela cruz. Todos nós fomos ressurretos em Cristo Jesus. Daí Paulo continua, procurem, já que você ressuscitou de novo, ressuscitou em Cristo, melhor dizendo, já que você recebeu a vida de Cristo, Paulo dá uma indicação que tem que ser o foco da minha e da tua mente. Ele fala, procure as coisas que são do alto, amém? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então o crente, ele não vive com a sua mente focada nesse mundo, mas toda a sua mente, o seu foco, a sua vida, o seu projeto de vida passa a ser a eternidade. Amém? Tudo isso. Então todo o projeto de vida dele aqui, ele é apenas um peregrino. Ele está de passagem, ele tem a consciência de que ele não pertence a esse mundo, de que ele pertence a um novo mundo que virá, que não é agora. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Sentimos o nosso espírito, o desejo de um lugar que nesse mundo não existe. Todos nós queremos esse lugar perfeito, onde não existe mais dor, sofrimento, não é? Quando você está assistindo um jornal, lê um jornal, vê uma revista no Facebook, tem gente que gosta de colocar desgraça no Facebook, né? Tem gente lá que coloca foto lá de gente sem cabeça, cachorro atropelado. Eu não sei qual que é a finalidade disso. Que irmão na carne, que cheirinho. Eu não sei qual a finalidade disso, né? Mas está lá, coloca lá, entendeu? Parece filme de Splatter, aquele negócio. Né? Você abre lá, parece banda de Splatter. Ninguém sabe o que é banda de Splatter? Banda de Splatter é banda de death metal que fala só sobre carnificina, cadáveres, putrefação. Quando você, ignorante, ouvir esse termo Splatter, significa isso, bandas de Splatter. Aprenderam? Gólgota é cultura também. Amém? Então, se um dia chegar, estar numa conversa assim, os caras assim, cheios de spike, assim, usar o termo Splatter, você já sabe o que é. Beleza?
Outra coisa, corrigindo os ignorantes também. Não é polgo, com o L, é pogo. Os caras estavam polgando, não é polgando, é pogando, é pogo, P-O-G-E. Pogo é a dança punk aqui. Ou alguns chamam de mosh pit, mas o mosh pit é um pouco mais agressivo. Pogo é um pouco mais lightzinho, assim. Só assim. Isso, é meio sambando, assim, tá? A outra coisa também, que quando é música que não é cristã, alguns falam que é música do mundo, mas aqui dentro está proibido usar esse termo. Quando você usa esse termo para se referir a uma música secular, nunca mais fala na sua vida circular. Pelo amor de Deus. O que tem de crente que fala, eu acho que é errado ouvir música circular. Eu também acho, circular com certeza. Né? Nunca ouvi música circular na minha vida. Música circular deve ser aquela que fica no repeat, assim, né? Sem parar. Deve ser aquilo que deve ser música circular. Então não é música circular, é música secular. Por favor, se você é membro da Gólgota, vai levar um cascudo. Beleza? Quem estiver do lado pode dar um Shazam. Tá bom? Dá um Shazam, dá um cascudo, faz um bolinho, dá uma rasteira, qualquer coisa. Se falou circular ou polgo, tá bom? Ou, eu não escuto música do mundo, também leva um cascudo. Beleza? Porque está usando o termo errado. Já expliquei 10 vezes, não vou explicar de novo. E qual que é a última palavra que eu falei agora? Não. Shazam. Eu inventei agora o termo. Mudou. A partir de hoje é Shazam. Eu usei um outro termo aqui agora também. Splater. Tá bom? Você tem que saber o que é splater. Porque você tem um chamado para o meio secular. Para alcançar as tribos urbanas, beleza? Então tem que aprender a falar a língua. Amém? Amém? Compra uma Rock Brigade de vez em quando, se atualiza, tá bom? Não chega lá falando assim, eu gosto de Oficina G3, por favor. Mesmo que você goste, você guarde isso só para você, tá bom? Não chega lá no Largo da Ordem para evangelizar falando que você escuta essas coisas, tá bom? Lá você finge que você é o cara mais truco, você escuta só black metal, assim, né? Porque senão você ainda é uma criatura que apareceu uma vez na Gólgota, dizendo que era black metal, e a gente perguntou para ela assim, mas que bandas que você gosta de black metal? Eu achei que ela fosse falar, né? Sei lá, Mayhem, Venom, Dimmu Borgir, Cradle of Filth, umas bandas do demônio lá. Né? Aí ela falou assim, eu gosto de Ozzy. Aí acabou, né? Daí por isso que é Ozzy, até hoje, quando a gente se refere ao diabo, a gente fala Ozzy. Não tem nada a ver com você, viu, Ozzy? É outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Nossa, por que eu entrei nesse assunto? Não sei, mas vamos lá. Então, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então a nossa mente tem que estar focada na eternidade, tem que estar focada no céu. Certo? Porque se nós ficarmos focados no mundo aqui fora, aqui dentro, nesse mundo que está aí fora, aqui dentro também, dentro de nós. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, falando desses inimigos que nós temos na nossa vida diariamente. Então, se você está na sua casa, eu, minha esposa e meu filho, nós três temos 3 inimigos em comum. Tá certo? No caso, em família, eu tenho não é a minha esposa, mas tenho o diabo e tenho o mundo. A Kátia tem ela mesmo, o diabo e o mundo. O Gabriel tem ele mesmo, o diabo e o mundo. Daí, de vez em quando, eu, o diabo, o mundo e a mulher. E às vezes o piá também. Gabriel, eu falei para ele assim, o pai só tem um defeito, né, filho? O pai não gosta de jogar videogame. Ele falou, não, pai, você tem mais 2. Qual? O primeiro que você é muito feio. Muito obrigado. Quando falarem para você que você é parecido comigo, eu vou falar, é verdade. Quando falar que parece comigo, você vai ver. Eu vou falar, é verdade, é a minha cara. Certo? Então, foque os seus olhos na eternidade. A promessa, olha só, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, Paulo está completando o raciocínio, que se a vida de cada um de nós está oculta, escondida em Cristo Jesus, se está lá escondida, significa que ninguém pode tocá-la. Está lá, em Cristo. Por isso que eu não creio na perda da salvação, em hipótese alguma. Eu não creio que um cara que está salvo perca essa salvação que está lá, escondida em Cristo Jesus, guardada em Cristo Jesus, que será manifestada naquele dia. Por isso que eu não creio. Cada um é livre para escolher
acreditar. Mas no meu caso, eu não creio. Por causa disso. Para mim, o raciocínio é esse. Que se a minha vida está oculta em Cristo Jesus, ninguém pode tirá-lo. Amém? Quando Jesus vai lá diante do Pai, na sua última oração, ele fala: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado para que se cumprisse as Escrituras. Ponto. Então, nenhum dos outros 11 se perdeu, porque Jesus os guardou nele. Amém? Um se perdeu porque estava destinado à perdição, segundo as Escrituras. É o que o texto fala, aí não vou passar disso. Amém? Então, a graça que compete ao indivíduo por processo de santificação. Então, eu já falei e vou repetir. A santificação na tua vida, ela oferece 3 processos. O primeiro processo é a salvação do espírito. Por isso que Jesus fala: o teu espírito está pronto. Ponto. Amém? Está pronto. Quando eu sou regenerado pelo Espírito Santo, recriado pelo Espírito Santo, a minha salvação está ali. Pum, o meu espírito está salvo, está pronto. Jesus fala: o meu espírito está pronto. O teu espírito está pronto. Fala para o teu irmão que está ao seu lado assim: o teu espírito está pronto. Amém? O teu espírito está pronto. Ponto. O segundo processo da santificação é o que a gente vive, é da salvação, desculpa. Eu falei santificação, né? Salvação. O primeiro processo da salvação é quando o meu espírito é regenerado, ele se torna salvo. O segundo processo da salvação é a santificação, que é esse processo ao qual nós estamos vivenciando. Amém? Então nós ressuscitamos em Cristo Jesus naquele dia. Pronto, estamos ressurretos, não morremos mais. O meu espírito está ressurreto, nunca mais morre. Estava morto e agora está vivo para toda a eternidade. Amém? Nunca mais morrerá. Nunca mais morrerá. Aquele que crê nele nunca mais morrerá. O seu espírito é eterno. Ninguém pode roubá-lo das mãos do Senhor Jesus. Você está na mão dele. Aí nós entramos num outro processo que é a santificação. Aí entra a nossa luta contra a nossa carne, que é diariamente ali. Contra a nossa carne, contra o diabo e o mundo. E o terceiro processo da salvação, então, é a ressurreição do nosso corpo. Infelizmente, essa coisinha feia vai ressuscitar assim. Eu já falei: Deus, não tem como arrumar outro corpo? Não, vai ter que ser isso. Por favor, então diminui a cabeça, o nariz, alguma coisa. Não, vai ter que ser. Mas eu creio, eu tenho fé. Amém? Então, manifesto. Então, o processo da santificação. A graça, então, que compete ao indivíduo. Então, essa parte da graça compete a mim e a você. Olha o que Paulo fala. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês estão salvos, o espírito de vocês está pronto, porém a natureza terrena de vocês precisa morrer na sua carne. E aí entra algumas questões que ele está falando aqui, ó. Imoralidade sexual, a tal da porneia, que implica masturbação, fornicação, pornografia, com os olhos e outras cositas mais que a gente, ser humano, sabe do que se trata. Né? Sabe do que se trata. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E Paulo continua: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Olha o que Paulo está falando, passado. Isso aí na minha vida e na tua vida tem que ser passado. Não pode mais fazer parte da minha e na tua vida no dia a dia. Amém? Não pode. Eu acho que a gente está cansado de ver os escândalos que pastores, líderes de igrejas nesse país têm cometido e que volta e meia aparecem nessas mídias por aí, né? E internet. Né? Alguém que pega lá, o cara que fez, abusa, e aí todos nós pagamos o preço juntos. Todos nós pagamos o preço juntos por causa disso que está acontecendo, dos escândalos que acontecem por aí. Então, Paulo está falando que isso é do passado, não pertence mais à minha e à tua vida diária. Não pertence mais porque nós somos pessoas ressurretas. Amém? Vivemos uma nova vida. É essa a graça que exige de cada um de nós. Escuta aqui, você é salvo, você recebeu a graça. Agora é o seguinte, faça morrer esse troço em você. Mata esse negócio em você. Pipe como? Não sei, toma banho gelado, jejue, corta as mãos, dá um jeito, fura os olhos, dá um jeito, fuja,
Fuja. Amém? Amém? Ninguém fala amém, por quê? Está todo mundo devendo, né? Ninguém falou amém. O Gabriel só que falou amém aqui, ó. Então, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas. E outras coisas que Paulo fala aqui, ó. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Algumas versões falam palavra torpe, né? Palavra torpe. Cuidado quando a palavra torpe se torna uma coisa comum na minha, na tua vida. Tem alguma coisa errada. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. Olha o que Paulo está falando, vocês já, não é irão, vocês já está todo o poder sobre mim e sobre você. Está aí, mas não é para estar mais. Tem que fazer morrer, porque vocês já se despiram de um novo homem. O velho homem já morreu. A gente cantou hoje, né? O velho homem já morreu. Que bonita a minha voz, né? Nossa, chegou um arrepio aqui, ó. Está manifestando alguma coisa ali. Então, já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Amém? Então é o seguinte, eu estou 23 anos na fé. E nesses 23 anos de caminhada, cada dia que passa eu tenho que me parecer mais com o Senhor Jesus, no meu caráter. E aí, se eu não estou mais tão parecido com Ele, tem uma coisa errada na minha vida que precisa mudar. Algumas coisas em mim precisam morrer, precisam ser mortas. Eu tenho que me despir dessa velha natureza que está em mim. E tem coisas em mim, gente, que pela madrugada, como é difícil você deixar morrer. A minha esposa que o diga. Quem que diz? O Gabriel falou aí? Você vai ver, moleque. Certo? Então, assim, essa parte está falando sobre os pecados por meio da praticidade. Paulo está falando assim, ó, isso aqui tudo são coisas que você basicamente faz na praticidade do seu dia a dia. Né? São coisas que estão ali nos assombrando, que perscrutam nossas vidas, que estão ali no nosso caminho, que a gente tem que tomar cuidado. Aí Paulo fala assim, a graça que não faz acepção. Daí Paulo coloca todo mundo no mesmo pacote. Olha, nessa nova vida que eu e você estamos, não há diferença entre grego e judeu. Já falei sobre isso. Circunciso e incircunciso. Então não adianta esse movimento judaizante dentro da igreja querer empurrar o judaísmo para mim e para você. Não adianta esse movimento querer fazer a igreja voltar a observar coisas do judaísmo, porque não tem nada a ver com a igreja. Em Cristo Jesus não existe mais esse negócio de circuncisão, incircuncisão, guardar o sábado, guardar o domingo, ser grego, ser judeu, ser brasileiro, não tem mais nada disso, morreu. Morreu tudo isso nele, homem e mulher, não tem mais isso. Em Cristo nós somos todos um só. Amém? Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Amém? Não tem esse negócio. Não tem mais esse negócio. A graça na comunhão como corpo de Cristo. Paulo vai falar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Revista-se. Então, procure na sua vida a aplicação da compaixão. Amém? Daí Paulo continua. Bondade, humildade em nome de Jesus. Humildade, mansidão, paciência. Aí o mais difícil, suporte-se uns aos outros. Tudo isso é graça. Jesus está dando graça para você, graça. Aprenda a se suportar uns aos outros. Em nome de Jesus. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Deus, eu tenho um monte de queixa de um monte de gente, mas perdoem. Em nome de Jesus, não deixa essa desgraça tomar conta do seu coração, da sua alma, da sua mente, em nome de Jesus. Perdoe, porque é graça. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você de perdoar. Perdoe, largue isso, deixa quieto, releve, vá em frente,
Deixa sair para trás, se dispa dessas coisas. É o velho homem que fica guardando essas coisas, o novo homem não. Amém? Os ressurretos em Cristo Jesus são desafiados a viverem esse estilo de vida como o corpo de Cristo. Complicado, né? C.S. Lewis foi muito sábio quando ele disse: se você quiser uma religião para você ser feliz, não escolha o cristianismo. Escolha qualquer outra coisa. Porque o cristianismo exigirá de você a sua vida. E quando fala vida, não é dar a vida, morrer. Diz respeito à essência do meu querer, do que eu quero, da minha mentalidade, dos meus projetos, tudo, tudo. O meu orgulho. Coloca tudo no pacote. Jesus fala: se prostre, quebra, quebra. Pó, pó, desça, desça. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha, agradecidos. Tem gente que sai da igreja xingando Deus e o mundo, né? Não suporto. Paulo fala assim: olha, suporte-se, perdoe, aguenta, engula o sapo, suporte esse cara mala do teu lado aí, olha, e permaneça, e ainda seja agradecido, porque a graça de Deus, essa unha encravada está do seu lado aí. Deus, obrigado por essa praga na minha vida. Verdade. Lógico que você não vai falar assim, né? Isso aqui não é literal. Isso aqui não é tipo Pai Nosso que vocês têm que repetir depois, tá bom? Mas orar mesmo. Orar mesmo. Quantas vezes eu tive que sentar com pessoas e aconselhar assim, a pessoa: Pipe, eu não consigo perdoar tal pessoa. Não consigo. Eu falo: você vai, a partir de agora, começar a orar pela pessoa e declarar perdão por essa pessoa. E a pessoa começou a orar, a declarar perdão: Senhor, eu perdoo, eu declaro amor. E sabe, e isso é uma coisa interessante, porque dentro da própria psicologia isso tem uma explicação. Que a nossa alma, a nossa mente, ela obedece muito aquilo que você fala com a boca. Então, se você fala assim: eu nunca vou ser nada, eu sou cocô do cavalo do bandido, a minha vida é uma desgraça mesmo, eu não presto, eu vou morrer. Se você vive falando essas coisas para você, pode ter certeza que vai ser isso mesmo que vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza. E a sua alma vai acreditar nisso mesmo. Entendeu? Aí vai ser bem isso mesmo. Você vai sair de casa, vai furar os 4 pneus do teu carro. Entendeu? A hora que você acordar, você vai dar uma dedada na quina da cama. Verdade mesmo. Você vai andar, assim, vai chover só em cima de você, assim, aquela chuvinha, em volta tudo seco, em cima de você, aquela coisa assim. Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. A imagem que você faz de si mesmo vai acontecer. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo, com nova era. Mas tem a ver mesmo com a praticidade daquilo que você declara para a sua alma. Amém? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aí Paulo fala assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí nós estamos falando de pecados por omissão. Primeiro nós falamos pecados de praticidade. Prostituição, imoralidade e outras coisas mais. E aqui nós estamos falando de pecados por omissão. Ou seja, se eu não pratico essas coisas na minha vida, por exemplo, eu não fiz um mal para ninguém. Digamos que eu não fiz um mal para o Alex. Mas se eu não perdoo o Alex, eu estou pecando por omissão. Por não praticar uma ordenança clara da palavra. Vocês entenderam? Que a gente peca por praticidade e a gente peca por omissão. E é isso que está falando aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Que pecado é muito mais do que nhanhá. Antes do tempo. Do que tchaca-tchaca. Porque gente só pensa que sexo é pecado. É só sexo, né, que é pecado. O único pecado que é sexo, mais nada.
Daí, quando a gente odeia as pessoas, a gente fala mal das pessoas, a gente não vê isso como pecado. Então, não podemos. Amém? A graça na vida como família. E aí, agora, Paulo vai falar de quem é casado, ou quem é filho, que vive com os pais, né? Então, fala assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Amém? Mulheres? Nossa, que coraçãozinho duro, hein? Quando o Moita fala assim, uma mulher é um bicho ruim, o Moita tem razão. Mulheres, amém? Isso aí. Amém. Assim, com alegria. Amém. Amém. Ô, filha, é verdade que você não falou? Agora, a parte mais difícil. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Amém, homens? Com raiva, assim, amém. Bem cultural. Né? Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Não sei por que Paulo falou isso. Não tem nada a ver. Você não concorda, Almarada? Não tem nada a ver. Amargura. Amargura da onde? Eu acho muito legal uma passagem. Eu nunca tinha lido essa passagem, assim, ou já tinha lido e passado por cima. Mas é uma passagem lá em Juízes, quando... Alguém lembra do texto lá? Ixi, eu estou sem Bíblia. Eu não lembro lá, um texto de Juízes, que a Bíblia fala literalmente assim, que Dalila queria, porque queria saber o segredo da força de Sansão, né? E ela ficou assim, falando para ele assim, a Bíblia fala desse jeito. E ela diariamente o apurrinhava, mas é uma outra palavra que está lá, ao ponto de deixar ele quase louco, a Bíblia fala. Quase louco, a Bíblia fala. Cara, naquele tempo, a fórmula já era a mesma, cara. Então não tem nada a ver com pós-modernismo, com o mundo, com Satanás. É uma coisa mais antiga que a gente possa imaginar esse negócio. Eu acho que Eva lá no Éden chegou assim, come Adão. Não, o Senhor mandou não. Come Adão. Não, come desgraçado. Tá bom. Aí, estamos aí, né? Bem-vindo à realidade. Quem vai querer dar um cacete na Eva lá no Éden, levanta a mão aí. Vou chegar num bicudo. Está lá no céu. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, o quê? Pau, pum, pau. Amém? Agora, Paulo também fala o seguinte, filhos. Quem é filho aí? Quem é casado pode abaixar aí, não precisa obedecer mais nada. Mas quem não é casado, quem está solteiro aí? Filhos, levantem a mão. Fica com a mão levantada aí. Filhos, obedeçam a seus pais. Filho, ergue a mão aí. Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Amém? Quer agradar a Deus? Obedeça a seus pais. Amém? Como eu já casei, eu posso falar isso. Amém? Agradeça, seja grato. Amém? Obedeça a seus pais em tudo. Agora, para os pais, quem é pai, levanta a mão. Vou ficar com a mão erguida aqui. Pais, não irritem seus filhos. Amém? Para que eles não se desanimem. Olha só a palavra, para que eles não desistam, para que eles não fiquem deprimidos, para que não virem emo. Tá bom? Amém? Se não quer ter um filho emo, então, olha, não irrita ele. Não, ele vai cortar a franjinha, vai ficar ouvindo esse CPM 22 o dia inteiro. Né? Fresno, vai ficar ouvindo Fresno. O dia inteiro. Daí vai virar tipo a Manu, assim, vai ficar ouvindo Fresno o dia inteiro. Amém?
Agora, a graça no trabalho diário, no dia a dia meu e teu. Daí ele fala assim, escravos, hoje em dia não tem mais escravos, né? Apesar de que, né? Depende, né? Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, a gente tem que encarar o nosso trabalho desse ponto de vista. Você está trabalhando, seja onde for, você está trabalhando para o Senhor. Amém? Jesus é o teu patrão. Aqui está dizendo. Ele é o teu patrão. No meu caso, literalmente, ele é meu patrão. Então, não tem probleminha nenhum. Amém? Mas você tem que trabalhar com essa mentalidade. E aqui é graça, gente. É graça. É graça. É uma graça praticável. Amém? Não fique trabalhando assim, murmurando, reclamando, falando mal, sabe? Indo, ai, que desgraça, vai eu trabalhar. Então peça conta, vai fazer outra coisa. Vai carpir terreno baldio. Sério, não tem mais ninguém para carpir terreno hoje em dia. Vai procurar um cara para carpir terreno e ver se você encontra. Ninguém mais quer carpir terreno. Mas é tão... Oi? Não, por favor, não me rompa a cabeça. Pelo menos lá no Facebook, manda os caras carpir, ninguém vai, nunca vai. Entendeu? Então é isso. Amém? Partindo para o capítulo 4, para encerrar. A graça a quem lidera. Então é você que é patrão. Luciano, quem mais que é patrão aí? Eu não mando nem na minha mulher. Você é patrão, Zag? Tá louco, Zag. Deixa eu ler essa parte aqui. Mulheres, sujeitem-se. A graça em quem lidera. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Amém? Amém? Eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque eu já vi tanta realidade assim, nessa questão de gente que paga mal os outros. Né? Tem um camarada que eu conheci, que tinha um empreendimento lá no Paraguai. E o cara pagava R$200 de salário para os funcionários. E era o salário mínimo mesmo lá do Paraguai. Eu falei, mas cara, R$200? O que você faz com R$200? Eu gasto só de gibi R$200 por mês. Tá bom, mentira. Não, pastor não. Tá bom, gasto só vintão. Então. Gasto vintão de gibi. Mas eu não gasto mais nada que vocês estão... Vocês gastam em que você gasta? O que vocês gastam no dinheiro? Papel higiênico? Duzentão. O que é? Tem diarreia crônica aí? O cara tá louco. Continuando. A graça na conspiração do reino. Olha, eu acho tão bonita essa palavra. Conspiração. Olha só. A graça na conspiração. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Aí é a conspiração do reino. É o reino nesse mundo. Cada um de vocês estamos em conspiração contra esse reino. Amém?
A gente está aí, gente. Nós fazemos parte de um reino. É por isso que eu não levanto bandeira política. Eu quero que se lasque, a esquerda e a direita. Amém? Eu quero que se lasque. Vem para mim, eu sou comunista cristão. Mas vem, eu te mando lá para os cafundó. Entendeu? Não tem esse negócio. Você tem posicionamento político. Cara, eu dependo absolutamente das minhas orações de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. É o que a palavra fala. A Ele é o rei da terra. Amém? Se Ele é o rei da terra, Ele coloca lá em cima, eu vou orar. Deus coloca lá os candidatos, eu vou orar por aquele cara ali. Não foi eleito o outro. Amém. A vontade de Deus é soberana, e aquele cara está lá. E eu vou continuar orando pela vida dele. Sendo do partido que eu gosto ou não gosto, fazendo o que eu gosto ou não gosto, vou orar por esse cara. Mas vou continuar fazendo a minha parte no reino, porque eu não dependo dele. Amém? Não dependo dele. E continuemos orando e reclamando menos. Né? Quem já assistiu o documentário das Ilhas Fiji? Alguém já assistiu o documentário das Ilhas Fiji? Então, se você puder procurar depois no YouTube, procura lá, Ilhas Fiji, coloca assim. Vocês vão ver o avivamento que Deus fez nas Ilhas Fiji por meio da oração. Os caras começaram a orar e Deus revolucionou as Ilhas Fiji. Leiam lá. Ok? Para terminar, a graça na diversidade dos ministérios. Olha só. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Esses têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses, e que vocês igualmente leiam as cartas de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Amém? Então Paulo, ele olha assim, olha o seguinte, João, que me ajuda nisso, Marcos, que é meu cooperador, o outro também manda um abraço. Então está todo mundo ali, em movimentação, dentro do reino. Amém? Está todo mundo ali, ó. E a graça é isso, a graça é nessa diversidade. Um leva a carta, um Paulo dita, escreve, né? O outro traz a informação de lá, o outro gasta tempo orando, e o reino vive essa conspiração. Cada um de nós, amém? Vivendo essa conspiração. Isso é graça. Então, se eu estou aqui até hoje servindo o reino, encontrei graça para isso. E me apego nessa graça com todas as forças. Senhor, não me deixe desistir. Amém?